Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de história. Na nossa apostila, nós vamos lá para a página da ficha de atividades, lá na página 127, fazer a correção das atividades que ficaram da aula passada, ok? E na atividade de número 1, pedia para você circular, tá? Com a cor da sua preferência, as atividades que um estudante realiza na rotina de estudos dele, tá? Então, e aí? Um estudante, ele tem a atividade de ler na rotina dele de estudos? Sim, né? Pescar? Não. Dirigir? Não. Escrever? Sim. Calcular? Sim. E investigar? Também, né? Por quê? Porque quando a gente faz algumas pesquisas, nós estamos investigando, tá? Agora pede para assinalar com X as qualidades de um bom estudante. Ele é curioso? É sim, né? Bagunceiro? Não. Atencioso? Sim. Desrespeitoso? Não. Concentrado? Sim. Comprometido? Também. Ele é faltoso? Não. E persistente? Sim. Muito bem. Então, a atividade de número 3 fala para você encontrar no caça-palavra as palavras do quadro que estão relacionadas com o estudo. Então, ler, interpretar, calcular, investigar, contar e falar, né? A palavra calcular está bem aqui, ó. Vão fazendo as correções, tá? A palavra ler está bem aqui, ó. Para quem não encontrou. Investigar, olha ela bem aqui, ó. Contar. Interpretar. E falar está bem aqui, ó. Certinho? Agora vamos para a página 128. E lá pedia para você desenhar, né? Como que é a sua rotina de estudos? Esta é uma atividade super pessoal. Então, a 4 e a 5, ela é super pessoal, tá bom, pessoal? Então, nós não vamos fazer correção, porque cada um fez a sua maneira, tá bom? E agora, nós vamos lá para nossa apostila, tá? Lá onde fala sobre estudar na Grécia Antiga, tá? Então, nós vamos para a página 235. E nesta unidade nós já estávamos falando, né, sobre a história das profissões, e nós vamos falar agora sobre estudar na Grécia Antiga. Então, agora nós vamos falar, né, dessa época, né, histórica, de muitos anos atrás, né? Vamos fazer uma viagem agora no passado e vamos descobrir como era a vida de um estudante lá na Grécia Antiga, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Na Grécia Antiga, há mais de 2.000 anos atrás, então a gente vai falar sobre há 2.000 anos atrás, no caso, tá? A educação de meninos e meninas era bem diferente. Mas espera aí, prof, como assim bem diferente? Vamos lá. Os meninos, eles aprendiam a ler, eles aprendiam a escrever, eles aprendiam a fazer contas, né? Eles também praticavam esportes, eles aprendiam a falar em público, né? Ter aquela oralidade boa, né? Para se comunicar com as demais pessoas, certo? O principal objetivo dessa educação para esses meninos era formar cidadãos para defender e cuidar da cidade.
Então, basicamente, a rotina dos meninos ela não mudou muito, né, de há 2.000 anos atrás para os dias de hoje, né? Então, praticamente é quase a mesma coisa que eles faziam, né? Estudavam, faziam contas, né? Liam, escreviam, praticavam os esportes na aula lá de educação física, né? Tinha uma rodinha de conversa, que era aprender a falar em público, né? Só que era um pouquinho diferente dos nossos dias de hoje, né? E aí, as meninas, pessoal, elas aprendiam a costurar. Olha lá o que que elas iam fazer na escola. Olha só, elas aprendiam a costurar, elas aprendiam a cuidar da casa e cuidar dos filhos. As meninas mais ricas, elas também podiam aprender poesia, dança e música. As que tinham menos condição de vida, elas não tinham a oportunidade de aprender poesia, dança e música, não, né? Então, olha só que coisa, né? Por que será que as meninas não podiam aprender as mesmas coisas que os meninos? Por que será? Por que as meninas não podiam aprender a ler, escrever e fazer contas também? Por que elas não podiam praticar esportes nessa época? Né? Que coisa estranha. Ainda bem que tudo mudou, né, pessoal? Só que naquela época havia uma divisão muito grande entre meninos e meninas. Por quê? Porque os homens, eles eram responsáveis em aprender atividades para defesa, tá? Ou seja, por exemplo, assim, naquela época, os países, eles viviam muito em guerra. E praticamente esses meninos eles eram criados para tornar-se no futuro soldados, pessoas militares que eram recrutados para trabalhar, para ir para a guerra, né? E essas escolas eram justamente, né, um preparo para o futuro. Já a mulher, né, que na escola aprendiam essas atividades, essas práticas, né, de costurar, de cuidar de criança, de cuidar da casa, né, eram coisas que elas iriam praticar na fase adulta. Por exemplo, elas iriam ser as donas de casa, enquanto os homens eram recrutados para uma futura guerra, né, e lá eles saíam em busca de vencer essa guerra. Então, eles precisavam desse preparo, eles precisavam saber ler, eles precisavam saber escrever para mandar cartas, eles precisavam aprender a fazer contas, justamente para calcular uma distância de que eles estavam com um terreno inimigo. Eles praticavam esportes para quê? Para manter o corpo em forma, para poder lutar, né? E por que falar em público? Porque tinha aquela pessoa que era designada, né? Então, assim, eles estudavam tudo isso aí. Só que quando chegava no final do curso, lá no final dos estudos, os professores já sabiam, faziam mais ou menos uma separação. Essa pessoa, ela é designada para falar em público, ela sabe muito bem falar em público. Então, ela vai ser o porta-voz do nosso grupo. A outra já sabia calcular, então ele ia fazer as contas de quantos materiais seriam necessários, quantos quilômetros tem de distância da nossa sede, da nossa base para a base do inimigo, por exemplo. Tá? Então, assim, o que a prof está falando aqui são situações que eles viviam naquela época, tá? E que eram necessários. Esse estudo antes na fase enquanto criança, tá? Para que no futuro, na fase adulta, eles pudessem desenvolver essas atividades, esses trabalhos, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho daí também, aqui na página 235, no Trem da História, vem trazendo um pouquinho mais sobre essa educação dos meninos na Grécia, tá? Então, nós temos aqui essa fotografia, né? E essa fotografia, ela é feita com pedacinhos de cerâmica, né? Até montar essa imagem, tá? Então, é um mosaico. Esse mosaico, ele é em Pompeia, tá? Na cidade, uma cidade lá da Itália, tá? E ele representa uma escola grega de Platão, né?
Era uma escola na qual os adultos eles estudavam filosofia ao ar livre. Então eles pegavam lá a matéria de filosofia e iam estudar ao ar livre para ter um pouquinho mais de contato com a natureza, enfim. E aí vocês podem observar aí que nessa escola não tinham meninas, tá? Eram somente homens. Tá? Então, a representação dessa escola era somente de homens, justamente devido a essa situação que a prof. Acabou de contar aqui para vocês, tá? Então, vamos fazer a leitura um pouquinho desse trem da história, né? Pra gente aprender um pouquinho mais sobre essa educação. Então, olha lá. Os rapazes, eles começavam o treinamento para o serviço militar. Olha aí o que a prof. Tinha falado para vocês lá em cima. A caça para eles era um treino justamente para a guerra, tá bom, pessoal? Assim como essas competições esportivas que eles desenvolviam e que eles participavam, tá? E a educação desses rapazes consistia justamente no conhecimento das letras, da poesia e da retórica, tá? Os meninos, eles começavam aprendendo boas maneiras com os pedagogos. O que são os pedagogos? São os professores, tá? Só que naquela época, os professores eles eram escolhidos pelo pai. Não era a escola que disponibilizava, não. Os pais iam lá, escolhiam um pedagogo para o seu filho, tá? E esse pedagogo ia ensinar ele a ler, a escrever, a contar, a cantar, né? Os acompanhamentos de lira e, no caso, a música, tá? E além de praticar esportes. Então, é como se fosse a professora Beth. A mamãe de vocês foi lá e escolheu a professora Beth para dar aula para vocês. Eu vou lá, vou fazer todo esse acompanhamento, mas justamente somente com os meninos, tá? E lembrando que naquela época não tinha professora, eram professores homens, tá? Então, somente era destinado esses serviços, esses trabalhos somente para os homens, tá bom? Eram professores que eram escolhidos, não era pelo pai e pela mãe, não, era somente pelo pai, tá? E todas essas atividades davam mais habilidades para esses rapazes, tá? Justamente para aquilo que a prof já falou para vocês, né? Que quando eles fossem convocados, eles soubessem como agir com o inimigo, né? E aí, agora eu te pergunto o seguinte. A escola que, no caso, como você conhece hoje, né, é diferente da Grécia Antiga? A nossa escola é igual ou é diferente dessa escola aí, diferente da Grécia Antiga? E aí, o que vocês conseguem assimilar aí de diferente e de igual? Vamos olhar mais uma vez essa imagem, tá? E vamos comparar aí com a nossa escola. Será que a nossa escola... Nós estudamos ao ar livre, né? De vez em quando lá na nossa escola, quando estamos lá na escola, né? A gente vai lá para trás, a gente vai procurar um lugar bem legal para analisar alguma situação, né? E acabamos estudando um pouquinho, né? Ao ar livre, sim, né? Esse ano, infelizmente, que nós não tivemos tanta oportunidade. Mas, geralmente, a gente estuda um pouquinho, sim, ao ar livre, né? Inclusive, as aulas de educação física, né? São na quadra, né? Que a quadra é um lugar aberto, né? Para todo mundo poder praticar os seus exercícios, certo? Mas e aí? Será que essa diferença era muito grande dessas aulas que aconteciam lá na Grécia, na escola da Grécia, com a nossa escola hoje? Sim, né? A nossa escola já permite que as meninas estudem a mesma coisa que os meninos, né? E os meninos, eles não são... eles não são mais trabalhados somente para esse serviço militar, né? Hoje em dia, nós somos preparados, né? Para poder escolher uma carreira para nossa vida, né? Para poder escolher uma profissão, né? A ser seguida, uma profissão que cada um vai escolher, não é mesmo? E aí nós vamos seguir, né, com a nossa apostila. Agora nós vamos lá na página 236, onde fala sobre a rotina de um estudante, tá bom, gente? E nessa rotina aí de um estudante, nós vamos comparar alguns requisitos
que o texto nos traz como nossa conduta, tá bom? Então, por exemplo, como que é a rotina de um estudante? Um estudante, ele é um profissional do estudo. Vocês lembram que a gente já tinha falado numa aula passada a respeito de que estudar também é uma profissão? Pois é, estudar exige uma rotina e habilidades específicas, sabiam? Então, para a gente ser um bom estudante, para sermos um bom estudante, o que são necessários? São necessários alguns requisitos, né? Nós precisamos ser, para ser um bom estudante, nós precisamos ser curioso, né? Ter concentração, porque se não tiver concentração, a gente não consegue estudar, né? A gente se distrai com qualquer coisa. Ter foco, né? O que é ter foco? Saber o momento de cada ação, né? Estar preparado para cada tipo de situação que a escola promove, né? Para nós. Ter disciplina. O que é ter disciplina? Ser educado, sempre estar com o materialzinho ali organizado, estar sempre na hora certa, né? Ter paciência para aprender, porque às vezes no primeiro momento ali você não consegue compreender o que é que a professora está explicando. E aí você já perde a paciência e já não quer mais estudar. Não, você precisa ter paciência e persistência. Saber que você não aprendeu agora, mas se você olhar de novo o vídeo, se você pedir de novo uma explicação para a professora, e você vai conseguir compreender, porque já não vai ser uma novidade para você, já vai ser alguma coisa que você já tenha visto, certo? Você precisa ler constantemente, sim, o tempo todo você precisa estar praticando a sua leitura. E isso é muito importante, porque se a gente não lê, a gente esquece como é ler, né? E acaba falando as palavras erradas, às vezes não tem o entendimento das palavras, né? Nós precisamos também questionar, olha só, o que é questionar? Fazer perguntas. Se, claro, você tem dúvidas, justamente por isso você deve questionar, você deve fazer, sim, perguntas. Nós devemos também buscar novas informações, que seria aquela questão da pesquisa, né? Então, às vezes a professora traz uma situação, traz um assunto e não custa nada o aluno, né, o bom aluno, ir atrás de uma nova situação, de buscar mais informações a respeito daquele assunto, certo? Você também precisa, para ser um bom estudante, prestar bastante atenção nas aulas, olha lá. Você precisa debater, né? O que é debater? Não é ficar brigando com a professora a respeito de um assunto, mas falar o seu ponto de vista também, né? O que você acha sobre aquela situação? Porque não é que a prof tá falando que é só a prof que está certa, tá? De repente você consegue enxergar aquela situação de uma outra forma, certo? Nós precisamos também saber ouvir, tá? E entre outras situações, né? E aí, você tem mais alguma dica aí para ser um bom estudante? O que será que a gente precisa, a mais do que esses requisitos que a nossa apostila nos traz, O que será que a gente precisa para ser um bom estudante? E aí? Pois bem, sei que você deve ter várias dicas legais aí, né? Então agora nós vamos para nossa atividade mão na massa, e vocês sabem que quando a atividade mão na massa ela é super pessoal, a prof não faz a correção, né? Por quê? Porque não adianta a prof fazer a correção com o pensamento da prof, sendo que vocês também têm um pensamento bacana daí, né? Então, a pergunta número 1 é a seguinte: você gosta de estudar? Por quê? Então, você vai dar uma pausa nesse vídeo para você responder as questões 1, 2, 3, 4, tá bom? Todas essas 4 questões, elas são pessoais e ela pergunta coisas de vocês, então não tem como a prof responder. Porque, por exemplo, a Emanuele é uma aluna, né? A forma dela estudar é de uma forma. A Gabi, ela já estuda de uma outra forma. Já a Bianca, ela tem um outro horário de estudo, então não adianta a gente fazer tudo da mesma forma, tá bom? E aí, vocês vão responder essas questões, 1, 2, 3 e 4,
pode dar o tempo no vídeo que a prof espera e depois nós vamos lá para a mão na massa, na página 237, tá? E nesse mão na massa tem uma outra questão que eu posso estar dando uma forcinha para vocês aí. E aí na atividade número 1, ela fala o seguinte: leia o trecho a seguir para conhecer o dia a dia de um estudante chinês, tá? Então, o Ji Yuzu, de 15 anos, tá? Ele chega à escola às 7h40 da manhã e só sai, na melhor das hipóteses, às 16h30, ou seja, às 4 horas da tarde, às 4h30 da tarde, tá bom? Olha o tempo que ele fica na escola. Das 7h40 da manhã, mais ou menos, tá? Ele só sai às 4h30 da tarde. Então, se a gente fazer uma contagem aí, dá mais ou menos 9 horas que ele fica na escola, né? De 8 a 9 horas. Então, olha lá, 7, ó. Vamos contar nos dedinhos aí, que vocês têm os dedinhos de vocês aí, ó. 8, 9, 10, 11, 12, que é meio-dia, tá? Então, 13 é 1, 14 é 2, 15 é 3 e 16 é 4. Então, ele ficou ali, em média, na escola, 9 horas por dia, tá? E ele, por volta das 7 da noite, então, a partir das 7 da noite, ele, depois dele jantar, lógico, né? E um descanso bem rápido, né? É hora dele fazer a lição de casa. E aí, ele estuda mais 4 horas em casa, tá? Em média. Então, 9 horas de estudos na escola, mais 4 em casa. Vamos contar mais 4? Então, olha lá. 9, 10, que era mais uma, né? 11, 12, 13. Então, nós juntamos mais 4 horas de estudos em casa com as 9 que ele fica na escola. E nós descobrimos 13 horas de estudo por dia. Olha a quantia de horas que esse menino de 15 anos, o nome dele é Ji Yuzu, tá? A hora que ele estuda por dia, diariamente, tá? Ji só consegue fechar os livros e cadernos às 11 horas da noite. Estuda bastante, né, pessoal? Então, na letra A, fala o seguinte: quantas horas, em média, Ji Yuzu estuda por dia? Então, nós já conseguimos fazer as nossas contas, né? E nós descobrimos que é, em média, né, 13 horas por dia, né? Vamos escrever em média aqui no início, tá? Em média, 13 horas por dia. Ok, gente? Na letra B, pede para você escrever aí mais ou menos as horas. Pera lá. Pede para você comparar as horas por dia com as horas de Joiuzu, né? Então, nós sabemos que não vai dar a mesma quantia, porque no Brasil, geralmente, as pessoas estudam em menos horas, né, por dia. Então, você estuda mais ou menos horas por dia que Joiuzu? Aí, você vai marcar aqui pra mim, tá bom? É uma resposta pessoal. E agora, essa também é uma resposta pessoal, você vai fazer aí uma história em quadrinho, vocês já sabem fazer histórias em quadrinhos, né? E vocês vão representar a rotina de estudos desse rapazinho de 15 anos, tá? De Ji Yuzu, tá bom? Então, você vai voltar lá no texto, olhar o texto e fazer a história em quadrinho representando essa rotina de estudos desse menino. Primeiro quadrinho, vocês podem estar colocando a hora que ele chega na escola, né? No segundo quadrinho, a hora que ele está saindo, né? Que ele está estudando, que ele estudou e que está saindo. Aí, no terceiro quadrinho, você pode colocar ele ali dando aquela pausa, né? Jantando e dando aquela pausa, descansando. E no quarto quadrinho, as 4 horas que ele fica em casa estudando, tá bom? Então, façam da forma de vocês, tá bom? Na página 238... nós temos a atividade de número 2. E ela fala o seguinte:
para você marcar aí com um X as opções que contribuem para a formação de um bom estudante, tá? Um bom estudante, ele fica muito tempo nas redes sociais? E aí, o que vocês acham? Não, né? Então, deixa eu habilitar aqui a nossa apostila, tá bom? Justamente para utilizar a canetinha de uma cor bem legal. E em saber que nós podemos fazer um X. Um bom estudante, ele tem concentração? Sim, né? Então, vamos marcar um X. Ele assiste a filmes? E aí? Sim, né? Nós precisamos de vez em quando assistir alguns filmes para complementar o nosso conteúdo, né? Não ter vergonha de perguntar? Sim. Ir a museus é importante para um bom estudante? Sim. Chegar atrasado à aula? Não, né? Conversar durante as explicações é legal quando a professora tá lá explicando, contando uma situação, né? Dando exemplos de situações, de conteúdos e a criança lá no fundo conversando, é legal? Não, por isso que a professora Beth dava uns puxãozinhos lá, né? Não deixava conversar. Presta atenção para você aprender. Não é verdade? Não era o que eu sempre falava? Pois é. Ler bastante. Sim, um bom estudante precisa ler muito. Tá bom, pessoal? E agora nós vamos falar aí também um pouquinho, tá? Para complementar as nossas aulas, nós vamos falar também um pouquinho sobre o trabalho infantil, né? E aí, no nosso texto aqui da nossa apostila, na página 238, fala sobre o trabalho infantil. No passado, era comum, tá? Era muito comum que as crianças trabalhassem ajudando os seus pais. Lá no campo, por exemplo, as famílias elas tinham muitos filhos e as crianças elas ajudavam no cuidado com as plantações e no trabalho de colheita. Então, lá no passado, nesse passado ele não é muito distante não, tá, gente? Essas famílias que viviam no campo, eles trabalhavam muito com plantio, com colheita, com preparação da terra, venda dessa produção, né, desse plantio. E essas famílias, elas tinham bastante filhos naquela época, justamente para obter ajuda nos afazeres dessa roça, tá? Dessa plantação, nos afazeres da casa, enfim, em todos os tipos de afazeres. E isso era normal, muito normal antigamente, tá? Mais tarde, com o surgimento das fábricas, olha no textinho, mais tarde, com o surgimento das fábricas, pessoas que viviam no campo, eles foram morar na cidade em busca de mais empregos, tá? Então, quando surgiram as fábricas, eles pensaram que eles tinham uma oportunidade de vida melhor e foram para a cidade, largaram a roça e foram para a cidade em busca desses empregos lá nas fábricas, tá? Nas indústrias. Para ajudar na despesa da família, era frequente que as crianças também buscassem trabalho nas fábricas. Então, antigamente era normal os empregadores eles oferecerem serviço às crianças também. Então, às vezes empregava a família toda ali naquela fábrica, tá? Então, essas famílias elas saíam do campo, vinham para a cidade para trabalhar nessas indústrias, nessas fábricas, né? E as crianças também desenvolviam alguma atividade nesses lugares, tá? E a curiosidade é que elas faziam o mesmo horário de um adulto mulher, tá? De uma mulher adulta. O mesmo horário que uma mulher adulta trabalhava dentro dessa fábrica, dessa indústria, as crianças também trabalhavam. Os homens é que trabalhavam um pouco mais, tá, pessoal? E geralmente essas crianças, elas sofriam acidentes trabalhando, justamente por quê? Porque elas são crianças, ainda elas não tinham aquele equilíbrio, aquela coordenação motora, aquele desenvolvimento corporal que os adultos têm, né? Por isso que se fala que a criança está em desenvolvimento, né? Quando chega na fase adulta, já está totalmente desenvolvido, já é um ser totalmente desenvolvido, né?
E como eles trabalhavam nesses lugares, eles não frequentavam escolas na maioria das vezes, tá? Porque naquela época era mais importante e era natural também isso aí, tá? Então era mais importante conseguir dinheiro para ajudar no sustento da família do que estudar, né? Como eles não precisavam adquirir profissões para trabalhar, então eles já iniciavam desde criança, tá? E isso era muito normal naquela época, tá? Então nós temos aqui, ó, uma imagem, tá? Das crianças no passado, e era comum que essas crianças fizessem trabalhos perigosos. Eles utilizavam navalha, eles utilizavam máquinas de cortar, de queimar, né? Enfim, eles trabalhavam de diversas formas para ajudar no sustento da família deles, tá certo? E aí, com a nossa atividade aqui, voltando aqui para vocês, que a gente precisa analisar o seguinte. Você já viu, na nossa perguntinha, na nossa atividade oral, você já viu aí alguma criança trabalhando? Em qual função? Qual local você viu essa criança trabalhando? O que você acha disso? Vamos conversar um pouquinho sobre o assunto? Pois é. Agora eu venho trazendo uma situação que esses dias atrás eu falei com vocês, né? Que vocês devem ajudar a mamãe, fazer os afazeres da casa, né? Que é um trabalho legal, que vocês podem estar ajudando, porque ajuda no crescimento pessoal de vocês, né? Mas, prof, como assim? Você tá falando que trabalho infantil não é legal, mas você falou pra mim que eu posso trabalhar em casa? Sim, justamente. Por quê? Porque ajudar a mamãe e o papai nos afazeres da casa não é trabalho infantil. Isso aí é um trabalho que está ajudando você a crescer como pessoa, tá? Você está aprendendo a dar valor em atividades de rotina, coisa que você pode fazer por você, tá? Você não tá trabalhando remunerado para isso. Você não tá deixando de estudar, por exemplo, para arrumar a sua cama. Você não tá deixando de estudar para tirar um lixinho. A única coisa que você está fazendo é ajudando a manter a organização da casa em que você mora, com quem você convive, certo? É diferente de um trabalho infantil. Por exemplo, um trabalho infantil é uma criança vendendo picolé, é uma criança engraxando calçado na rua em troca de dinheiro para levar para sua casa, tá? Isso sim é um trabalho infantil. Ou quando de repente a gente passa nessas obras, nessas construções de casas, de prédios, e você vê aí uma criança trabalhando, né? Então, isso não é legal, mas ajudar na sua casa é legal sim, você pode fazer isso, porque isso não é um trabalho infantil, tá bom, pessoal? Então, nós vamos agora passar para a nossa atividade com a lupa na mão, lá na página 239, tá? E nós temos aqui duas imagens para observarmos, certo? E nessa imagem, tá? Nós podemos observar duas imagens para a gente poder responder as questões abaixo.